Programa Conexão é todo domingo, 9 horas da manhã, tá bom? E nesse bloco nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque tem muitas pessoas que convivem com idosos, né, que cuidam de idosos, então existem alguns problemas que são difíceis de resolver quando a alimentação não é saudável. Nós estamos aqui com o nutricionista Dimas Linhares, que sempre vem ao programa, fazia tempo que ele não vinha e dessa vez, atendendo ao meu pedido, ele veio, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão alimentar do idoso, né? E aí ele vai explicar por que uma série de coisas acontecem, não é só por um motivo, existem vários. Presta atenção para você fazer em casa bem direitinho e aquela pessoa, aquele idoso que está com você, ficar muito mais saudável, né? E você também ficar feliz. Como é que vai, Dimas? Tudo bom? Oi, Sônia, tudo bom? Que bom você de volta aqui no programa. Gostaria de agradecer primeiro a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com você, levando saúde através dos alimentos nesse programa aqui, que é rico também de audiência, né? Graças onde eu passo, as pessoas, eu acho que eu te conheço de algum lugar. É no programa da Sônia lá, eu acho isso fantástico. É muito então, bom. Sônia, parabéns por estar levando qualidade de vida para as pessoas através desse programa. Eu oro a Deus por isso. E parabéns pelo seu trabalho. Muitas pessoas acham que cuidar da saúde é tomar remédio, né, vitamina e tal, exercício físico, mas tudo tem que ser alinhado e aliado à alimentação saudável. É muito importante você se alimente bem, né, de forma adequada. E é por isso que nós hoje vamos falar sobre a saúde do idoso, né? Os idosos, eles têm certas dificuldades, por exemplo, a minha mãe, ela é complicada, eu tenho que estar o tempo todo, mãe, já bebeu água? Mãe, já bebeu água? A mamãe tem problema com isso, a pressão dela vai para 20, mas não bebe água, fica difícil. Consequentemente, não bebe água, se começar a fazer xixi, aí não dá um remédio para poder fazer xixi, aí vai tomar um remédio, força o rim, porque não está bebendo água, e aí é mais um problema que acontece. Então, vamos falar sobre essa insistência que o idoso tem, que talvez seja natural por causa da idade, de não querer se alimentar direito, se hidratar. Fala um pouquinho sobre isso. E por que isso acontece? Pronto, Sônia. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a questão do idoso são aquelas pessoas que estão acima de 65 anos, né? E aqui no Brasil, estima-se 16% da população brasileira já está dentro desse parâmetro. Ou seja, em torno de 33 a 36 milhões de pessoas idosas no Brasil. E a gente tem que se preocupar com esse público, Sônia, porque são várias situações que levam a gente a ter um cuidado a mais. Você que é filho, que está cuidando do seu pai, da sua mãe, da sua avó, tem que se preocupar com esses parâmetros. Tá? Eu separei aqui 4 pilares que eu acho muito importante a gente estar falando, até mesmo antes da gente falar da alimentação. Uhum. Né? E um deles você até já relatou aí, na questão da hidratação. Uhum. Né? É muito difícil o idoso beber água, até por questão da idade, vai passando também. Então, tem uma parte no cérebro, Sônia, que dá essa mensagem de sede, tá? E os idosos, eles perdem essa capacidade de sentir sede, né? Aí, com isso, o que é que acontece? Fadiga, queda de pressão arterial. Ou né? Pressão subir também. Ou pressão subir também. Confusão mental. Aí as pessoas... Tudo isso por falta de hidratação. Tudo isso por falta de hidratação. Né? Aí as pessoas, não, vamos levar para o médico, aí tome medicação, quando um simples ato de beber água já resolveria a grande parte desse problema. Uhum. Então, é muito importante que, mesmo em pequenos goles, as pessoas ofertem água, tá, para os idosos, ou suco, de alguma preferência, vitaminas, e, em último caso, aquelas frutas mais suculentas, né, como a melancia, mas não deixe de hidratar os idosos. Uhum. Um segundo pilar que eu acho muito importante, Sônia, é a questão da mastigação. Né? Muitas vezes os idosos já não têm mais a arcada dentária, ou então tem algumas feridas, úlceras na região da boca, que impede que ele tenha uma mastigação saudável.
de forma que esse alimento se torne um nutriente e seja absorvido melhor na alimentação. Então, é muito importante a gente verificar essa mastigação do idoso para saber qual tipo de cardápio a gente vai propor. Se é um cardápio pastoso, se vai ser, a priori, um cardápio líquido, rico em proteínas, né? Ou um cardápio livre, se ele tem toda essa questão da mastigação em dia. Então, esse segundo pilar é muito importante e a gente avalia na hora da consulta. Existe um outro pilar que eu acho muito importante, Sônia, que é a questão sensorial dos alimentos. Tá? Os idosos eles têm dificuldade de sentir o sabor doce, o amargo, né? A questão da temperatura do alimento, se está quente ou se está frio. Então, a gente tem muitos históricos de idosos que, na hora da alimentação, se queimam, né? Por não ter mais esse trato de sentir a temperatura dos alimentos. Então, é muito importante para aquele cuidador, aquele filho que está ofertando a comida, o alimento para o idoso, ele verificar a temperatura do alimento. Né? E sem falar também dessa questão sensorial que eu te falei, né, sobre doces, salgados. Então, como o idoso vai perdendo essa capacidade sensorial, ele passa a consumir mais doce. Né? Ele não consegue sentir o doce naquela quantidade de alimento, aí prefere aumentar a quantidade de alimento, né, para sentir aquele sabor mais doce, e com isso gera um problema muito sério, que é a questão da diabetes. E aí, o que pode ser feito com essa questão da alimentação? Mas antes ainda tem um pilar, não tem para falar? Tem sim, é o pilar que eu falo da disfagia, né? Ou seja, o ato de engolir o alimento. Muitos idosos relatam um embolo nessa região aqui da garganta, que muitas vezes está até relacionado com questão de depressão, Sônia. Outros têm hérnia de hiato, né? Aí já é uma coisa mais clínica. A gente sugere que o paciente idoso vá a uma consulta clínica, que é um outro problema muito sério, Sônia, que os idosos não gostam de ir para médico. Mas de que forma o idoso pode melhorar isso? Porque aí já entra também essa questão de aprender ou reaprender a mastigação, não é isso? A mastigar? Isso. Até porque no seio da face, Sônia, existem vários músculos, né? E esses músculos precisam ser trabalhados. Muitas vezes até com auxílio da fisioterapia, né? Para estimular esse idoso a fortalecer essa região da face, essa região muscular, porque é muito importante, Sônia. Nesse processo, o alimento precisa ser triturado com os dentes. Bem triturado para uma melhor absorção desses nutrientes na dieta. Então, é sempre bom ficar verificando a dentição do idoso, se tem alguma ferida, porque muitos deles associam a falta de apetite com a dor na hora de se alimentar. A dificuldade para mastigar. Né? E está sentindo aquela dor, aquele incômodo, não quero comer nada, não sei o quê. Mas aí fica difícil porque sem alimentação, o idoso ele fica sem o nutriente. Né? Falta de cálcio, falta de vitaminas, falta de minerais. E tudo isso você obtém através de uma alimentação saudável. Você deixar a alimentação mais pastosa, isso faria com que perdesse esses nutrientes um pouco ou não? Vai dar certo? Não, daria muito certo, Sônia. Até porque nessa consistência, o idoso ele vai absorver alguns nutrientes que ele não está absorvendo de forma alguma. O nutricionista, através de exame de sangue, exame laboratorial, ele pode ver algum tipo de déficit de vitamina e em cima desses exames ele fazer um programa de alimentação? Com certeza, Sônia. Quando o paciente ele vai ao consultório, muitos deles já levam a esses exames, né? Em cima desses exames, a gente investiga a questão de vitamina D, por exemplo, que é muito importante. É uma coisa tão simples que é feita, é um banho de sol diário, né? E os idosos, em muitos casos, eles não querem fazer isso, querem ficar dentro de casa, não querem tomar banho de sol. Não querem tomar banho também. Também, em muitos casos, né? Mas assim, a gente vê deficiência de cálcio, Sônia, a gente vê vitamina C deficiência também. de vitamina C, né? A gente vê, na grande maioria deles,
na hemoglobina glicada, que a gente vê a questão da diabetes, é o índice lá em cima. Então, a grande maioria, eu diria que 95% dos pacientes idosos que eu atendo já estão diabéticos. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre isso. É importante que você entenda, é importante que você aprenda um pouco para que você possa aplicar tudo isso aí na sua casa, ou com a sua avó, com o seu pai, com a pessoa que você cuida. Então, no próximo bloco nós vamos falar muito mais. No próximo bloco nós vamos falar de maneira mais detalhada essa questão da alimentação. O que o idoso deve comer? O que ele deve evitar? Por que ele deve se alimentar bem? Tudo isso daqui a pouquinho no nosso programa. Não sai daí.